O Evangelho por Emmanuel dessa semana vai tratar de um texto do livro Fonte Viva, capítulo 40. O título é Ante o Objetivo, diante da meta, né? O Emmanuel coloca a gente diante desse nosso grande objetivo. É como se ele estivesse perguntando para a gente, né? Você está diante de você mesmo. Qual é o seu objetivo na vida? Qual é o seu grande objetivo? Qual é o seu maior objetivo, né? Qual é o seu propósito, né? Qual é a justificativa? Qual é a razão de ser da sua vida, né? A razão de ser de alguns é a vaidade, a razão de ser de outros é o dinheiro, a razão de ser de outros ainda é o orgulho, e por aí vai. Agora, o grande exemplo de tudo isso aqui é o Paulo de Tarso. Ele tinha uma razão de ser muito forte, que era a lei de Moisés. Por isso ele defendeu com tanta força, com tanto rigor, com tanta coragem, perseguiu os cristãos, porque ele ainda não tinha entendido, né? Ele tinha uma meta, ele sempre teve meta estabelecida. Ele tinha uma meta de ficar rico, de ganhar dinheiro, de ser poderoso na religião, de ser poderoso entre a raça, de ser mais forte, de ser mais isso, mais aquilo. Era essa a meta dele, era esse o objetivo dele. Ele vivia diante desse objetivo e cumpria esse objetivo com todas as forças. Só que depois ele mudou completamente esse objetivo. Esse objetivo era do corpo, esse objetivo era da encarnação. De repente ele percebeu que o objetivo maior não era da encarnação, o objetivo maior era do espírito. E ele mudou completamente os seus objetivos. Foi depois da estrada de Damasco. O curioso é que o Estevão percebeu isso no momento da morte do Estevão, no livro Paulo e Estevão, quando o Estevão está morrendo nos braços de Abigail e que Paulo chega e que o Estevão fala para ela que Paulo é muito bom. Olha só, o Paulo tinha acabado de proporcionar a morte do Estevão, a condenação do Estevão. E o Estevão falando para Abigail que levasse adiante aquele relacionamento, porque o Paulo era um cara muito forte, muito bom, porque ele defendia com todas as forças suas convicções. E o dia que ele encontrasse Jesus, ele ia ter a força necessária para ser um grande defensor de Jesus. Por isso, então, ele é o vaso escolhido, porque ele tinha essa força para viver sua convicção, né? Ele era muito contrário aos seguidores de Jesus, mas quando ele entendeu que virou a chave, como diz hoje, ele passou a usar toda a sua força, todo o seu potencial para essa nova meta, para esse grande objetivo. E aí ele deixou de agradar aos homens, passou a agradar ao Cristo. E ele disse isso: se eu ainda estivesse agradando aos homens, não seria servo do Cristo. E depois da estrada de Damasco, quando ele passou por toda aquela experiência, ele resolveu ser um servo da causa, da obra, porque ele entendeu que a questão era do Espírito. Então ele quis, e é isso que ele diz nesse texto, antes do Emmanuel escrever, ele citou esse versículo de uma carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 11. Paulo diz, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição. Na mesma sequência desse versículo, já no versículo 13 e 14, o Paulo estava dizendo, esquecendo tudo que fica para trás e avançando para o que está adiante. Prossigo para o alvo. Então Paulo prosseguiu para o alvo, ele tinha um alvo, e o alvo dele era essa ressurreição, né? E a ressurreição, do ponto de vista hoje, para a gente entender o que ele chamava a ressurreição dele era o nascer de novo, era o nascer do Espírito, era o nascer no Cristo, nascer em Cristo, né? Era a questão do Lázaro que sai da sepultura, era a questão do filho pródigo, foi a questão da Madalena, de tantos que renasceram espiritualmente a partir do contato com Cristo. E aí o Paulo tinha esse alvo, ele estabeleceu esse alvo, ele estabeleceu essa meta e usou todas as suas forças a despeito de tudo. Ele, ao longo dessa segunda fase, vamos dizer assim, da sua vida, ele enfrentou todas as situações e não saiu 1 milímetro do alvo. Ele abriu mão de
de amizades, de poder, de dinheiro, de família, de um monte de coisas para seguir o alvo. E ele determinou esse alvo. E o alvo dele era um alvo correto, porque era um alvo espiritual. O que Jesus falou? Buscai primeiro, está no Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Então já foi, inclusive, um conselho de Jesus. O que vem em primeiro lugar? O reino de Deus está onde? É no Espírito. Então qual é a nossa grande meta? É espiritual. E qual é a nossa grande meta que a gente acaba mostrando e realizando aqui na vida? É uma meta material. A gente vive de maneira invertida. Ninguém precisa ser carola, ninguém precisa ser fanático, não é isso. É entender a importância do Espírito. Jesus também tinha falado, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. O que é de Deus é o Espírito, o que é do César é o que é do mundo. Então dá o que é do mundo, o que cabe ao mundo. Mas dá a Deus o que é de Deus. O que é de Deus é o Espírito, que é a imortalidade. Essa é a vida, esse é o renascimento, essa é a ressurreição que Paulo queria. Ele prosseguia para o alvo buscando essa ressurreição. E exatamente falando disso, Emmanuel escreveu um outro texto no livro Via de Luz, capítulo 50, e o título é Para o Alvo. Toda vez que fala para o alvo, a gente lembra sempre do Paulo de Tarso, que ele fez essa afirmação de não olhar para trás, de olhar para frente e seguir sempre para o alvo. Agora, tem gente que faz isso, não olha para trás, olha para frente e segue sempre para o alvo. Mas qual alvo? Qual o alvo do vaidoso? Qual o alvo do orgulhoso? Qual o alvo do ciumento? Qual o alvo do criminoso? Qual o alvo do egoísta? Qual o alvo do avarento? Né? Então, não é só ver o alvo, é estabelecer o alvo correto. E o Paulo de Tarso estabeleceu o alvo correto porque ele viu Jesus. Ele conversou com Jesus e perguntou: o que queres que eu faça? Né? Aí nesse texto, Emmanuel diz, falando de Paulo, ele diz que ele era doutor em Jerusalém e ele abandonou as vaidades das raças, da raça e da família, e voltou para o tear obscuro. Foi para o deserto, voltar a trabalhar no tear, e depois foi sobreviver de tear, um anônimo, né? Cuidando da sua sobrevivência e fazendo suas pregações. Interessado nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, recebeu ironia e desamparo da família, desconfiança e o insulto dos amigos e o açoite e pedradas da incompreensão. Foi o que ele recebeu quando tentou mudar o alvo, quando tentou mudar a sua forma de viver, a sua forma de ver, quando mudou, tirou as metas da família, da raça, daquele radicalismo, do poder, do dinheiro, e botou a meta no espírito, no renascimento, na ressurreição, na questão espiritual. Né? Ele enfrentou tudo e todos. Ainda dizia: se eu ainda estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E aí o Emmanuel diz nesse texto de Paulo, que seguia para o alvo, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo. Aí o Emmanuel acrescenta que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o mestre. Que ainda e sempre o alvo, ainda e sempre é a união divina do homem com o mestre. Então, a forma da união, da comunhão, é o alvo. É estabelecer um alvo, é ter uma meta, é ter um objetivo, é ter um propósito, é compreender o que queres que eu faça, é compreender que seja feita a vossa vontade, é perceber e estabelecer esse alvo. Olha que coisa bonita, né? Que coisa interessante. Quando Emmanuel diz que ainda por quê? Porque desde Paulo, que ele estava falando que ainda era o alvo, era a grande forma de união do homem com Deus. E ainda e sempre, então vai ser sempre. Para a gente é uma notícia. É melhor a gente estabelecer um alvo. Qual é o meu alvo? Qual é o meu propósito na vida? Qual é a minha grande intenção? Quais são os meus projetos? Eu só tenho projetos materiais, eu não tenho projeto de crescimento espiritual, eu não tenho projeto de aquisição de virtudes,
eu não tenho projeto de servir, eu não tenho projeto de compreender, eu não tenho projeto de ser melhor, eu não tenho projeto de educação do espírito, eu não tenho esses projetos, eu só tenho projeto material. Aí o Emmanuel, no texto de hoje, ante o objetivo, que é a pessoa diante das suas metas, ele diz, olha, alcançaremos o alvo que mantemos em mira. Ele está dizendo que todo mundo vai atingir seu alvo. Agora, qual o alvo de cada um? Ele diz que o avarento chega aos cofres, o malfeitor chega ao crime, chega ao delito. É o alvo. O alvo do avarento é o cofre, ele chega. O alvo do malfeitor é o crime, ele chega. O político hábil anseia por autoridade, por poder e atinge posto de domínio na terra. Então qual é o alvo do político? A eleição, o poder político, o poder financeiro, ele atinge esse posto de domínio na terra. Ele é o poderoso. As pessoas desprevenidas, né, as pessoas que vivem desperdiçando emoções com pouca coisa, com ilusões, com esses excessos e etc., elas penetram no campo de aventuras, aventuras inquietantes, não realiza ninguém. Aí ele diz, e cada meta que nos propomos tem o preço respectivo, o preço do alvo. O alvo não é de graça, nenhum alvo é de graça. Olha o preço que Paulo pagou para seguir o seu alvo. O preço da família, o preço dos amigos, o preço da incompreensão, o preço da paulada, o preço da prisão. Olha o preço, o alvo a exemplificação de Jesus. Jesus, o alvo dele, ele já estava em comunhão com o Pai, mas ele estava mostrando isso, né, mostrando o alvo. E foi a cruz. Ele mostrou que o alvo era a cruz. Né? É melhor pensar sobre isso. Não que recomendasse o sofrimento, mas é uma coisa meio invertida. Mas o Emmanuel volta no texto, quando ele diz que cada meta que nos propomos tem o preço respectivo. O usurário quase sempre perde a paz. É o preço de atingir a meta. Esse usurário, ele pode até atingir a meta de conseguir alguma coisa, mas o preço vai ser caro, porque ele vai perder a paz normalmente. O delinquente, ele pode até atingir o crime, mas ele avilta seu nome. Ele perde o respeito, a credibilidade, ele se desmancha, ele se dilui, ele se diminui. Né? O oportunista, para conseguir esse lugar de mando, esse lugar de poder, muitas vezes desfigura o caráter. Olha, quantas vezes a gente perde o caráter, porque a gente está essa vida oportunista, essa vida de buscar só essas oportunidades para crescer e ter poder e ter dinheiro e nosso caráter quantas vezes vai embora nesses momentos. Tudo isso é angústia, tudo isso é tristeza futura, tudo isso é o alvo errado. Pecado é alvo errado, né? Errou o alvo. Então pecado não é alguma coisa absurda, é só um erro de cálculo. Um alvo errado. A pessoa desajuizada, que vive fantasias de prazeres, né, abdica do poder e do direito de ser feliz, abre mão da felicidade, porque essas grandes fantasias, isso não traz felicidade. Né? E aí, no texto para o alvo, tem um momento que o Emmanuel fala sobre isso. E por esquecerem o alvo sublime, essas pessoas que têm alvos diferentes, né, alvos fora dessa mensagem trazida pelo Cristo, alvos fora do crescimento espiritual, alvos fora da virtude, eles acabam esquecendo esse alvo, esse propósito, e aí não buscam primeiro o reino de Deus e sua justiça. Busca primeiro a sua satisfação, o seu ego, a sua vaidade, e etc, etc, etc. Então não adianta a gente se fazer de religioso, ou disso ou daquilo, e o nosso alvo continua o mesmo. O alvo do orgulhoso é triste, o alvo do egoísta é triste, né? O alvo do ciumento é triste. Quanto alvo errado, né? Quanto alvo distorcido, quanto alvo fora do lugar, fora da prioridade, né, que é o espírito. Por esquecerem o alvo sublime, chega
de modo inevitável o instante, olha a consequência. Olha, o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Quando a gente esquece o alvo sublime é o alvo, é o espiritual, é a virtude. Quando a gente esquece esse alvo e a gente se corrompe, né, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, é transitória, né? Porque o que é do mundo é transitório. Veio do pó, volta para o pó e fica, né? Não é imortal como o espírito. Isso tudo é transitório e a gente fascina por isso, a gente se ilude. Quanta ilusão, né? Por quanto tempo a gente vive iludido com alvos errados, com alvos distorcidos, mesmo que seja temporariamente. Quantos alvos a gente já teve que não tem mais, que a gente modifica os alvos, à medida em que a gente vai crescendo, à medida em que a gente vai ampliando a nossa consciência, à medida em que a gente vai adquirindo um pouco mais de virtude, a gente vai modificando os alvos, né? O alvo hoje de cada um de nós não é o mesmo alvo que a gente tinha há alguns anos atrás, né? E quando a gente perde essa ilusão, quando a gente perde essa fascinação, quando quebra essa ilusão, né, se sentem angustiados, como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Nós somos viajores do tempo, né? E ele falou, como viajores sedentos, sede daquela água que Jesus falou, quem beber dessa água não vai ter mais sede. E a gente não bebeu dessa água porque a gente bebeu daquela água que a sede continua. E quanto mais a gente segue nessa ilusão, mais a gente sente essa angústia, e às vezes a gente consegue um monte de coisas que a gente tinha como alvo, o poder, o dinheiro, isso ou aquilo, a beleza, não sei o quê, e a gente consegue muitas dessas coisas a custo muito alto, e a angústia permanece, e a tristeza permanece. Aliás, permanece não, chega cada vez maior e aumentando, né? Porque a gente vai perdendo a ilusão, a gente vai perdendo essa fascinação. E a gente, nós que somos esses viajantes do tempo, esses viajores do tempo, ficamos sedentos nos áridos desertos da vida humana. A vida humana é um deserto e pode não ser. É um deserto quando não tem vida, quando não tem água, quando não tem comida, quando não tem nada, aí está morto, né? Aí são os mortos que Jesus falou, que deixa os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E ele trouxe vida e vida em abundante. O deserto não tem a vida em abundante, né? Então nós somos os viajores desse tempo e que a gente não fique nesse deserto, né? Esse deserto morrendo de sede de alguma coisa e que a ilusão não mata, da ilusão não aplaca. Tem uma história que a gente conhece de uma pessoa que veio de uma família muito humilde e que sem recurso para nada e que lutou muito, mas ele tinha uma meta, o alvo dele era estudar, formar, ganhar dinheiro. Ele lutou muito por isso, e com valor, e com força, e conseguiu. Só que ele conseguiu e não foi feliz só com aquilo. E ele um dia falou, olha, é tudo mentira. Olha que ele não era religioso. O que ele falou foi isso que a Emmanuel falou aqui, ó. Porque ele percebeu quando ele quebrou a ilusão. Ele não tinha mais a ilusão de conquistar aquilo, porque ele já tinha conquistado. Agora, falta ver o que ele fez para conquistar tudo aquilo. Se foi só com estudo e trabalho, ótima a conquista dele. Ele agora vai cuidar da parte espiritual. Mas se ele estragou, quanta coisa que ele estragou e que pode trazer como consequência para ele conseguir aquelas metas que ele tinha atingido, de poder, de dinheiro, disso ou daquilo, para depois reconhecer que não era nada daquilo. Às vezes tem gente que ainda está na luta para conseguir alguma coisa e vê alguém que já tem muito dinheiro ou poder, com depressão, com angústia, com não sei o quê, e fala, eu não entendo como pode. Pode. Porque ele conseguiu um monte de coisa e viu que não é aquilo que vai resolver a questão dos seus sentimentos, que a angústia permanece, porque ele estava bebendo de uma água que a sede voltava. Ele não estava bebendo de uma água que matava a sede. Aí o Emmanuel diz,
Que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? Quanto custa eu ter como meta o espírito, a vida eterna? Que tributo que eu pago? Que imposto que eu pago? Né? O que me custa? Como é que eu vou resolver isso? Né? Aí ele mesmo dá a resposta. O mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. A morte na cruz, a lição da cruz é a resposta para todo mundo que procura também essa ressurreição, que é o renascimento do Espírito, que é a vida em abundância, que é a vida do Espírito. Então, a cruz tem a mensagem da cruz tem todo esse significado. E a mensagem da cruz, no primeiro momento, ela é de derrota, ela é de tristeza, ela é de angústia, ela é de dor, ela é de sofrimento. Mas ela, no momento seguinte, no momento mais profundo, ela é um momento de grande vitória. De vitória sobre os sentimentos humanos, de vitória sobre as necessidades humanas, de vitória sobre a raiva, sobre a angústia, sobre a traição, sobre a negação, sobre a ironia, sobre o poder político, sobre o poder religioso. É a vitória sobre tudo isso que Jesus mostrou com a mensagem da cruz. Por isso que ele diz, eu venci o mundo. E a gente é vencido pelo mundo, porque a nossa meta está dentro do mundo que nos vence. E tanto que tem um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, que é glória cristã. O cristão tem uma outra glória. A glória do cristão não é a vaidade, o dinheiro, o poder. Isso pode fazer parte, é do César, dá a César o que é de César. Né? Mas a grande meta, o grande alvo é espiritual. Aí o Emmanuel diz nesse texto, glória cristã, do livro Caminho, Verdade e Vida, 119. Num plano onde campeia tantas glórias fáceis, esse mundo, essas glórias do mundo, essas glórias desses heróis do sangue, da luta, da enganação, do egoísmo, etc. A do cristão, a glória do cristão é mais profunda, ela é mais difícil. Ela é quase sempre o lado oculto que a gente não vê no primeiro momento, como a gente não viu a glória da cruz do Cristo. No Cristo a gente viu a derrota. Como até hoje, muitas vezes a gente fica revivendo na via sacra só a derrota. Só o sangue, só a dor, mas a mensagem a gente vê pouco. E na verdade já estava na hora da gente enxergar a vitória da cruz e não a derrota da cruz. É o lado oculto, é quase sempre o lado inverso dos triunfos mundanos. O lado inverso dos triunfos mundanos. Quando Jesus aparentemente estava sendo um fracasso dos triunfos mundanos, o seu reino do mundo não estava naufragando, ele não salvou nem a si mesmo, né? Em toda aquela situação, ele estava mostrando o que era vencer a si mesmo, o que era vencer todos esses sentimentos, todas essas situações. Raros conseguem ver essa glória com os olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande, essa glória difícil de ver, essa glória da cruz, é tão grande, essa glória do cristão, ela é tão grande que o mundo não a proporciona, nem a pode subtraí-la. Não é o mundo que me dá e nem que me toma a glória cristã. É o Cristo, é o Espírito. É diferente, é o outro lado do mundo. Não é o lado material, é o lado espiritual. É o testemunho da consciência própria, que é onde eu me relaciono com Deus, na minha consciência. É transformado em tabernáculo do Cristo vivo. É a minha igreja é a minha consciência. De um Cristo que vive, não de um Cristo morto, daquele que morreu na cruz. É de um Cristo que vive, dinâmico, a cada dia, a cada momento. Porque ele age em cada momento. Né? Essa glória do cristão, acontece algo estranho aí dentro do cristão, na cripta do coração que ele fala. É no sentimento. É que algo estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. Como o filho achou seu pai em plena eternidade? O Espírito encontrou a comunhão, a ressurreição, como Paulo de Tarso estava falando. Por isso ele seguia para o alvo. Então, quando o cristão segue para o alvo, ele também é um filho que vai encontrar o pai em plena eternidade. Né? Lindo isso. Aí o Emmanuel diz, esse alvo, Paulo soube buscar.
ele enfrentou, olha, através de incompreensões, açoites, aflições, pedradas, mas ele serviu sempre a causa que ele tinha estabelecido como meta, desde Damasco, da estrada de Damasco, quando ele teve o contato com Jesus. Aí Emmanuel dá um conselho para a gente: se a gente deseja chegar no mesmo destino, que é o da ressurreição, do encontro, do nascimento espiritual, da vida em abundância, ele pede para a gente centralizar as nossas aspirações no objetivo santificante e seguir adiante. O que é o objetivo santificante? O dinheiro só é o objetivo que me santifica? O orgulho é o que me santifica? O egoísmo é o que me santifica? A vaidade é o que me santifica? O que me santifica no sentido mais amplo do termo santificar, que é me colocar em comunhão com o Pai, né? É o Espírito. Tanto que Paulo também falou sobre isso numa carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Quanto a mim, não aconteça a glória, senão na cruz do Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Não aconteça para o Paulo a glória, senão a glória da cruz. Que coisa linda, né? Olha só, uma música, Aos Pés do Monte, aquela música do Tim e Vanessa, que coisa linda. É alguém começando a estabelecer uma meta. Um sentimento me ronda, eu comecei a sentir diferente. Não sei dizer, tudo é novo para mim. Comecei a mudar, a enxergar o lado oculto que eu não via. Porque o sentimento me fez ver o outro lado. Não é o lado do mundo, o lado do espírito. Meu coração se renova, a renovação é pelo coração. Sinto uma esperança invadir meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. O que ele quer? Ele já está estabelecendo uma meta. Ele já está estabelecendo um objetivo, um alvo. Qual é o alvo dele? Ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Que alvo é esse? Passou para o alvo espiritual. Passou para o alvo da ressurreição. Por isso que ele está aos pés do monte. Ele está aos pés da elevação. Ele está aos pés da ascensão do Espírito. Ele está aos pés da comunhão. Ele está no início da comunhão. Ele está no despertar da comunhão. Porque ele está aos pés do monte, né? Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Essa palavra fala de um outro reino, que não é desse mundo. Eu te ofereço meu pranto, minhas dores, as dores da alma que quer renascer. É a dor do espírito. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quero seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Quis seguir. Seguir o que? Essa meta. Estabelecer um alvo novo e quis seguir, caminhar. E ele quis saber onde vai. Senhor, o que queres que eu faça? Né? Eis-me aqui, estou pronto, que seja feita a vossa vontade. Minha dor serenou. A partir daqui, minha angústia, minha frustração, minha paz voltou. Lindo, né? Bom, que Deus nos abençoe, que cada um estabeleça seu objetivo, sua meta, seu alvo e siga seu alvo com a mesma força, com a mesma coragem que Paulo de Tarso conseguiu. Nós todos precisamos disso. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.